Oiê, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Manetti e esse vídeo aqui é sobre trajetória. Se tu quer vídeo sobre dicas de como eu tirei 980 na redação do Enem, dicas de como estudar, dicas de foco, vai ser em outros vídeos. Esse é um vídeo focado na trajetória, que eu sei que aqui no YouTube as pessoas, assim como eu, gostam muito de saber a trajetória, o passo a passo, o que a pessoa passou, os perrengues do vestibular e como é que eu entrei em medicina, estudando um ano pro Enem. Então vamos lá. Gente, assim, o título é um pouco sensacionalista, entendeu? Eu estudei sim só um ano pro Enem e fui aprovada, graças a Deus. Vou pra longe de casa, mas vou fazer um curso gratuitamente, a faculdade dos meus sonhos, mas eu me dediquei muito tempo pra isso. Ao todo, estudando pra entrar em medicina, foram 4 anos. Por quê? Porque eu fiz o IFE, que é um ensino médio de 4 anos, e aí ele acabou durando 5 por causa da pandemia, ao invés de eu me formar no 4º ano, teve mais o 5º por causa da pandemia do Covid. E aí eu estudei para outro vestibular, entendeu? Que tinha conteúdos similares ao Enem. O meu foco era naquele vestibular, que é o PAV, o Programa de Avaliação da Vida Escolar, que é daqui do Rio Grande do Sul, acontece em Pelotas. E eu também vou gravar um vídeo contando porque muita gente não sabe da oportunidade que é o PAV. É um vestibular para medicina pouco concorrido, entre aspas, mas que muita gente não sabe, então eu vou contar também. E aí eu fiz o PAV durante o 2º, 3º e o 4º ano do ensino médio. Só que ao invés de acontecer no 4º ano a prova, aconteceu no 5º. Então acabou que eu fiquei 3 anos estudando muito pra esse vestibular e acabou que eu não consegui entrar por uma vaga, porque no 1º ano eu não tinha estudado muito. Tava me adaptando porque geralmente quando a gente é muito novo, a gente tá no ensino médio, 2º ano do ensino médio, a gente não tem muita noção de como estudar direito, de como render, de procurar os conteúdos sozinho, que era o caso daquele vestibular que é pouco divulgado, e não tinha cursinho desse vestibular na minha cidade também, e eu não tinha como ir pra outra cidade fazer cursinho. Então acabou que eu fiquei muito perdida no início, depois eu tava estudando bem firme, bem forte, só que acabou que como era um somatório de etapas, eu não consegui entrar. Eu fiquei por uma vaga. E aí, depois de ter essa bagagem, de já ter aprendido a fazer redação no ensino médio, de já ter aprendido matemática básica, de ter aprendido um pouquinho basiquinho de cada coisa, de um pouquinho de química, aí eu estudei fortemente um ano pro Enem, que foi o que eu consegui entrar. E o diferencial desse ano foi que eu aprendi a focar na saúde também. Claro, era mais fácil focar na saúde depois de já ter uma base? Era. Só que o problema é que durante a pandemia eu fiquei muito doente, porque eu só estudava. Tinha medo de sair na rua pra morrer também por causa da pandemia, mas também eu fiquei, muito focada, só estudar, e eu abandonei tudo. Eu abandonei atividade física, eu abandonei momentos de lazer. Quando eu tinha momentos de lazer, eu me sentia culpada e descontava tudo na comida. Era muita ansiedade pela pandemia e pelo vestibular, que muita gente sofre de ansiedade no vestibular de medicina, quando tu sabe que tu não vai ter mamãe e papai pra pagar 8, 10, 12 mil numa faculdade pra ti de mensalidade, que tu sabe que tu depende do Enem pra entrar e pra cursar um curso tão concorrido, a gente fica ansioso e fica vendo a vida dos outros passarem, ou porque alguns entram na faculdade paga, ou porque alguns escolhem outros cursos que são um pouco mais tranquilos de entrar. E aí tu fica com aquelas coisas na cabeça, e ainda a pandemia, não saía de casa, e acabou que eu abandonei tudo. Eu só estudava. Só que não era um estudo que rendia. E não é isso que eu quero indicar pra vocês. Eu estudava, das 8 horas da manhã às 11 horas da noite. Nesse tempo, na frente da cadeira, do computador, quantas vezes eu procrastinava? Quantas vezes eu me desligava? Quantas vezes eu ficava com ansiedade? E todo o tempo comendo. O que aconteceu? Na pandemia, eu ganhei 20 quilos em um ano. Eu tive problemas nas articulações, problema de coluna, as minhas taxas do exame subiram, ficaram bagunçadas, problema de autoestima. Eu tô falando isso bem abertamente porque eu acho que as pessoas mascaram um pouco a saúde mental e os problemas que as pessoas podem ter nessa fase. Eu tinha amigos e colegas que depois começaram a tomar remédio tarja preta. Então, não, saúde mental não é bobagem, é uma coisa que tu tem que cuidar muito se tu quiser cursar medicina, porque o vestibular vai ser árduo. E eu não tô te falando isso pra tu desistir, eu tô falando pra te estimular e tu tá preparado pra quando ficar difícil, tu saber que não é só contigo, tu saber que é normal, tá bom, bola pra frente. Vou estudar um bloco de 3 horas, um flip, espaçamento, método Pomodoro. Depois disso,
vai na academia, vai dar uma caminhada, faz uma pausa pra te alimentar, porque antes eu comia todo o tempo, minhas refeições eram assistindo videoaula, fazendo questões que respira, calma. Tu pode assistir umas 4 horas por dia de videoaula e fazer mais umas 3 horas de estudo por dia de questões, de redação e corrigir redação. Tem modos que tu pode controlar teus estudos com timers e tal. E o principal de tudo, se tu quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, no vestibular, em tudo, agenda e planejamento. Senão tu fica pensando, tu não sabe o que tu vai fazer, principalmente se tu estuda sozinho em casa, porque tu vai ficar procrastinando e não sabendo o que tu pega primeiro, o que tu estuda primeiro. E aí tinha que fazer uma coisa e esqueci, quando eu tô fazendo outra coisa eu não fiz a anterior. Então, agenda. Anota ali o que tu vai fazer em cada horário do dia. Também não te assusta muito com esse negócio de horário, é só uma programação pra tu te guiar. E é isso. Assim, e tu não vai ficar esperando várias coisas pra fazer. E além disso, tu sabe que depois dali tu vai ter teu tempo livre, sabe que depois dali tu vai sair com teus amigos, tu vai ver uma série, tu vai ir no cinema, tu vai treinar, tu vai dar uma caminhada na rua, tu vai ficar com teu cachorro, teu pet, não sei. Mas saibam isso. E não usem a agenda de forma excessiva, porque eu já fui essa doida também. Tá, vou fazer uma agenda pra me organizar. Aí eu botava 10 horas de estudo ali. Não cumpria, ficava mal, ficava culpada. E não fazia nada. Então é isso. O segredo do vestibular é bundinha na cadeira, estudar muito, estudar horas e horas, fazer questão. Questão é uma das melhores coisas. Tu pega a base do conteúdo, mas depois tu faz questão pra saber a fundo o que tu não aprendeu. Não adianta tu ver 20 horas de videoaula por dia, se tu não fizer questão, principalmente pro Enem, que é o caso que eu tô falando, tu não vai aprender, tu não vai saber, porque tu não vai conseguir controlar o que tu sabe e o que tu não sabe. Aí tu passa meses assistindo videoaula, e aí pega e vai fazer um simulado, pega e vai fazer uma prova antiga. Passou 3 meses e tu viu que tu não sabe nada. Então, questões é o segredo, Pomodoro, organização e saúde mental, saúde física, não pode ser abandonada. Esses aqui são os meus conselhos pra vocês que querem fazer o vestibular de medicina. Se tu tá mais de 1 ano tentando, não te culpa, não te frustra, é normal. Eu estudei 1 ano depois do ensino médio, mas eu fiquei 4 anos estudando e ouvindo das pessoas que eu não tinha vida social, que eu não tinha vida, que eu tava deixando minha juventude passar. Se é teu sonho, corre atrás. Faz o que ninguém vai poder fazer por ti, porque depois, quando tu estiver lá, as pessoas que te julgaram vão te aplaudir. Isso aconteceu comigo e olha, isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo que é julgado por abrir mão de algo, por um sonho, por estudar, ao invés de ficar só curtindo, e não tô falando pra não ter momentos de lazer, depois vem a recompensa. Acredita em mim. Eu tô vendo isso cada vez mais na minha vida. Eu sei que eu sou nova, mas também tem pessoas, influencers e pessoas de sucesso que eu admiro que falam a mesma coisa. Então é isso, não desiste do teu sonho, mas saibam que tudo tu tem que fazer de forma moderada. Tu vai abrir mão de algumas coisas, mas tu não vai abrir mão da tua vida, porque não vai adiantar. Naqueles anos que eu não fazia nada, eu não tinha passado. Então é isso. Um beijo pra vocês, podem mandar dúvidas aqui nos comentários, vai ter vídeo sobre método de estudo, sobre redação, sobre Pomodoro, sobre timer, sobre organização, vou tentar trazer um pouquinho de cada coisa e é isso, essa foi minha trajetória e me segue no Instagram que lá eu vou postar vários reels que vocês também vão se identificar. Um beijo, tchau!